Olá, bem-vindos ao canal Mães que Clamam pelos Filhos. Hoje nós falaremos sobre um personagem que era considerado por Deus como homem íntegro. Se você achar relevante e gostar dessa mensagem, curta e compartilha com outras pessoas, tá ok? Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Que a tua palavra, ao ser aberta aqui, encontre lugar nos corações de todos aqueles que irão ouvir. Em nome de Jesus, amém. Bom, deixa eu aqui compartilhar com vocês. Então, o personagem de hoje se chama Jó. Muitos aqui talvez conheçam, né, a história desse personagem. Um personagem que teve momentos bem difíceis, né? Mas vamos lá, quem era Jó? Em Jó 1, capítulo 1, versos de 1 a 3, diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 de jumentos, um total de 11.500 animais. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Sim, Jó era considerado um homem muito rico na sua localidade, no tempo dele ali. E essa mensagem ela é baseada na série Propósitos, escrita pelo pastor Enilton Hertal de Albuquerque. E ela fala um pouquinho da história desse homem, que era um sacerdote da família, um homem íntegro, um homem que vivia segundo os propósitos divinos. Interessante que diz que ele sacrificava-se em intercessão pelos seus filhos. Jó era íntegro, sim, mas não perfeito. Deus quer mais para seus servos do que integridade. E aí nós vamos começar agora uma batalha cósmica. E o primeiro round desta batalha, nós vamos ver agora o que Satanás fez com Jó. Em um conselho presidido por Deus, provavelmente estavam presentes ali anjos celestiais e representantes dos planetas habitados. Todos prestam contas diante do trono celestial. Porém, aparece um intruso. E Deus disse a esse intruso, a Satanás: você notou meu servo Jó? Está lá em Jó 1:8. Eu estou lendo da versão A Mensagem. Satanás retrucou: Jó é mimado. O Senhor comprou a integridade dele com presentes, com bênçãos. Tira isso tudo dele e o Senhor verá. E aí começa. Deus, então, dá a primeira permissão a Satanás. Lembre-se, amadas, ele não pode fazer nada sem que Deus permita. E Deus responde para ele: muito bem, então veremos. Vá em frente. Faça o que quiser com tudo que ele tem, só não machuque. Jó 1:12. Satanás, então, utiliza-se de povos maus da vizinhança de Jó e de desastres naturais para tirar todos os bens que aquele homem, tão considerado por Deus, tinha.
Os sabeus mataram os empregados e levaram os bois, e também os burros. Raios fulminaram as ovelhas e os pastores. Os caldeus mataram os peões e levaram os camelos. Um furacão, finalmente, dá a cartada final. A casa onde os 10 filhos de Jó estavam foi destruída e todos eles morreram. E não dera tempo sequer de Jó observar as perdas nas fazendas e ele já estava no cemitério diante de 10 covas. Foi terrível. Imagine você, além de perder tudo que você tinha, você perde seus 10 filhos de uma só vez. Charles Swindoll diz assim: o silêncio da voz de Deus fará você pensar se ele está mesmo lá. A ausência da presença de Deus fará você imaginar se ele sequer se importa. Ele está lá e ele se importa. Sim, se você hoje está passando por momentos tão terríveis quanto o que Jó passou, saiba que Deus está aí com você e ele se importa com você. Mas não para por aí. Um novo concílio presidido por Deus se reúne em algum lugar do universo. E novamente Satanás aparece e ocorre a seguinte conversa. Deus diz a Satanás: você notou meu servo Jó? Jó 2:3. Satanás novamente argumentou: tire a saúde dele e o Senhor verá o que acontece. E Deus dá a segunda permissão a Satanás. Muito bem, então veremos. Vá em frente. Você pode fazer o que quiser com ele, mas preste atenção. Não tire a vida dele. Então, com uma fúria, porque Jó, mesmo perdendo todos os seus bens e seus filhos, ele não se voltou contra Deus. E então agora ele ataca, ele toca na saúde de Jó. Satanás saiu da presença do Eterno e atacou Jó com uma terrível doença. Jó ficou coberto de úlceras e de feridas, da cabeça aos pés. Elas coçavam e doíam tanto que ele pegou um caco de vaso quebrado para raspar as feridas sentado no meio das cinzas. Olha, nós estamos vendo aqui algumas das chagas que Jó estava passando. A gente não se sabe, nós não sabemos exatamente que doença era esta. Podia ser dermatose escamosa, elefantíase, eczema, lepra, enfim. O fato é que essa doença ela atingiu 100% do corpo de Jó. A dor e a coceira eram tais que Jó passava em sua pele pedaços de vasos quebrados. Nós temos aí alguns relatos e as passagens bíblicas das dificuldades que Jó passava. Feridas inflamadas, coceiras, perda de apetite, medo, depressão. Nossa, foi muita coisa que Jó sofreu, muita coisa. E aí eu pergunto para você, diante de tudo isso que Jó tinha passado, perda dos seus bens, dos seus filhos, da sua saúde, um corpo destruído, poderíamos neste momento, neste contexto, em nossos momentos de sofrimento, dizer que Deus é bom, que Ele está no controle da nossa história? Deus é soberano. Ele não é só bom todo o tempo. Ele está no controle todo o tempo. Você pode me perguntar, mesmo quando eu adoeço? Sim, mesmo quando você adoece. Mesmo quando não posso compreender a razão? Sim, mesmo quando não sabe explicar as razões. Como está acontecendo agora comigo?
com você nesse momento? Você pode se perguntar. Com certeza sim, eu te respondo. Deus nunca fica chocado ou surpreso. Nossas vidas nunca estão, portanto, fora do controle dele. Mais ainda, Deus, ele não se sente obrigado a explicar a si mesmo para nós. A verdade é que, mesmo que ele fizesse isso, a maioria de nós continuaria sem compreender, porque os caminhos dele são mais profundos. Deus pode ser invisível e parecer indiferente, mas ele está trabalhando, diz Charles Swindoll. Jó precisa sair de sua casa. Ele vai para um local na saída da cidade, um local onde o lixo era depositado e queimado ali. Viviam também neste lugar os rejeitados da cidade, pedindo esmolas aos que por ali passavam. Na pilha de cinza, os cães brigavam pela comida e os excrementos da cidade eram lançados e queimados. Pergunto para você hoje, qual o propósito de tudo isso acontecer com um homem íntegro como Jó? Sabe, servimos a um Deus que tem direito de agir como quiser, e ele não é obrigado a dar explicações ou pedir permissão. Precisamos lembrar que o Deus que servimos tem um plano além da nossa compreensão, apesar dos tempos difíceis como estes que Jó passou. E aí nós vamos ver agora entrar em cena a esposa de Jó. Sim. Então a sua mulher diz para ele: e você ainda vai manter sua integridade? Amaldiçoa Deus e acabe com isso de uma vez. Sabe, amadas, você que está me ouvindo, não sejamos tão exigentes com a esposa de Jó. Ela também havia perdido os seus bens, a sua casa, os seus filhos, o seu status. Ela provavelmente era mais fraca espiritualmente do que Jó. Ou não, afinal de contas, essa mulher, em nenhum momento, ela abandonou o seu marido. Mesmo ele estando daquele jeito, ela não o abandonou. E Jó responde da seguinte forma para ela: você não sabe o que está falando. Perdeu a razão, mulher? Perguntou. Se recebemos coisas boas de Deus, por que não receberíamos também coisas ruins? Apesar de tudo isso, Jó não pecou. Isto é simplesmente formidável. Quando o mal e o bem são recebidos da mão de Deus, toda experiência de vida se torna uma ocasião de bênçãos. O custo é, porém, alto. Fica mais fácil baixar sua opinião sobre Deus do que levantar sua fé a tal altura. Jó não tinha noção de que sua vida era motivo das atenções do universo. Ele não conseguia compreender nada a respeito do que estava acontecendo, da mesma forma como nós também não entendemos a razão de nossos sofrimentos. Não podemos explicar o inexplicável, não podemos sondar o insondável. Não devemos, então, desenroscar o inescrutável, diz Charles Swindoll. Mas não será sempre assim. Deus, algum dia, ele irá esclarecer todas as coisas. E esta é uma das razões pelas quais devemos crer que o céu vai ser um lugar prazeroso. Quando entrarmos ali na presença de Deus pela primeira vez, ganharemos uma visão panorâmica e então, só então, responderemos: a razão foi essa. Entendo agora.
Agora sim, eu entendo o porquê de todas as coisas que me aconteceram. Mas essa luta, ela não para por aí. Tem um segundo round. E agora, a história de Jó apresenta um grande propósito por meio de um plano maravilhoso de Deus. Mas compreenda, o propósito divino é segundo a visão divina. Isso quer dizer que o plano é maravilhoso da perspectiva dele e não da nossa. Deus, ele nunca prometeu que nos informaria a respeito de tudo em seu plano. Só avisou que tem um plano, o qual, em última análise, era para o nosso bem e para a sua glória. É o que diz Charles Swindoll. Jó, então, passa pelos seus altos e baixos em meio a esses momentos de crise, e ele se queixa de Deus. Ninguém, até então, tinha conhecimento do que estava acontecendo na vida de Jó, fora do palco, nos bastidores dessa história. Ninguém sabia nada do profundo apreço de Deus por Jó. Lembra-se que Deus falou: reparou em meu servo Jó? E o mais ignorante disso tudo era o próprio Jó. Ele não sabia o que estava acontecendo. E olhando para dentro de si, Jó expõe o que vai no íntimo de sua alma. Deus, tu me destruíste, a mim e minha família. Estou seco, sou apenas pele e osso. Assim, mostras ao mundo que estás contra mim. Jó 16, verso 7. Na Bíblia, a mensagem. E ele continua. Eu estava cuidando da minha vida, tranquilo, quando Deus me golpeou. Ele me agarrou pelo pescoço e me jogou de um lado para outro. Jó 16, 12. E ele continua. Ele está por trás de tudo. Foi ele que me jogou nesta confusão e arrancou a esperança pela raiz. Não sobrou nada. Lançou toda a sua ira contra mim. Ele me trata como se eu fosse seu pior inimigo. Jó 19, de 6 a 12. Deus pegou pesado comigo. Jó 19, 21. Sim, Jó agora coloca diante de Deus todos os seus questionamentos. Pensa em comparecer diante de Deus num cenário legal, pois queria ser ouvido. Ele desejava entrar no tribunal divino e ficar diante do juiz, o Senhor Deus. Ele se julga íntegro e quer discutir o seu caso. E lá em Jó, no capítulo 9, dos versos 32 a 35, diz assim: Deus não é homem que nem eu. Ele não é um igual para que eu o enfrente no tribunal. Como eu gostaria que existisse um árbitro que servisse de mediador, que pudesse quebrar a força mortal de Deus sobre mim e me libertasse deste terror para eu poder respirar outra vez. Então ergueria a voz e apresentaria meu caso corajosamente. Mas, como as coisas estão, não há nenhuma chance. Sim, Jó, ele queria estar diante de Deus, uma audiência para colocar a sua vida íntegra diante de Deus, para que pudesse ter uma explicação. Mas, amados, queridos, vocês que estão aqui hoje, Deus agora vai se manifestar finalmente para Jó. Mas não é da forma ou de acordo com o que Jó desejava. Quando Deus finalmente se manifesta, ele não faz aquilo que Jó desejava. Não. Deus não surge no contexto de uma cena de julgamento. O juiz não se assenta no tribunal. O caso de Jó não será estudado.
Ele não vai ter tempo para falar a respeito da sua integridade. Deus se manifesta como o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. Então, Deus diz: Jó, cinja os lombos. Vamos partir juntos em meu redemoinho. E agora é a parte em que a humildade vai brotar na vida de Jó. Deus olha para ele e, de maneira inusitada, olha bem nos seus olhos e começa a lhe fazer perguntas. Finalmente, o Eterno respondeu a Jó do meio de uma violenta tempestade. Ele disse: por que você complicou tanto a questão? Por que você fala sem saber do que está falando? Recomponha-se, Jó. Ponha-se de pé. Erga a cabeça. Tenho algumas perguntas para você e quero que responda de forma direta. Onde você estava quando criei a terra? Diga-me, já que sabe tanto. Quem decidiu o seu tamanho? Por certo, você sabe essa. Quem planejou as medidas? Como sua fundação foi moldada e quem pôs a pedra principal enquanto as estrelas da manhã cantavam e todos os anjos entoavam louvor? Quem tomou conta do oceano quando ele irrompeu tal qual o bebê sai do ventre materno? Fui eu. Eu o envolvi em suaves nuvens e o deixei confortável durante a noite. Depois fiz uma cerca para ele, bem forte, para que ele não saísse correndo. E disse: fique aqui, este é seu lugar. Mesmo quando estiver furioso, não passe deste ponto. Jó 38, versos de 1 a 12. Deus, neste momento, faz perguntas a Jó a respeito da grandeza da criação. O céu, os astros, a terra, os oceanos, os animais gigantescos que vivem na terra, no ar e no fundo do mar. Jó fica maravilhado e Deus pergunta: poderia Jó explicar a criação? Poderia Jó controlar a criação? O Eterno, então, perguntou a Jó diretamente: agora, o que você tem a dizer em sua defesa? Vai arrastar a mim, o poderoso, para um tribunal e fazer acusações? Jó 40, versos 1 e 2. Jó dá a primeira resposta a Deus. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno. Que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Jó 40, versos 3 a 5. Jó agora, além de íntegro, é um homem humilde, tem um espírito quebrantado. Você percebe quão importante foi essa mudança para Jó? Sim, ao longo de sua temporada de sofrimento, Jó havia se tornado um apologista independente de determinado, autoconfiante, defendendo a si mesmo. Diante do Todo-Poderoso, precisamos aprender uma lição. Não temos competência para nos defender. Diante dele, diante dele, devemos nos calar e ouvir. Devemos ser humildes. Não temos o que argumentar. E não para por aí. Deus continua caminhando com Jó e faz mais perguntas. Sim. Deus faz 77 perguntas para aquele homem que buscava defender sua integridade. E Deus pergunta: poderia Jó mudar a criação? Poderia Deus dominar a criação? Jó, então, agora fica apavorado. Deus apresenta a Jó
dois grandes monstros, um da terra e outro do mar. Eles significam, na cultura oriental, a figura máxima do mal. E Deus diz a Jó que está lutando tremendamente contra o mal, embora Jó não possa ver. E essa cultura oriental, ela era tão arraigada que em Apocalipse, João fala da figura máxima do mal, representada pela besta que surgiu do mar e da besta que surgiu da terra. Deus, então, quer dizer, Jó, nós estamos em luta. Entenda, quanto mais eu luto com você, mais forte você fica. Você começa a compreender os porquês do seu sofrimento. Entenda que Jó está completamente desconcertado. Sabe por quê? Porque quando tiramos os olhos de nós mesmos e olhamos para Deus, adquirimos o senso da pequenez e insignificância da nossa compreensão das coisas. Percebemos nossa ausência de recursos para argumentarmos em causa própria, por mais íntegros que nós sejamos. Jó dá a segunda resposta a Deus. Olha só. Estou convencido. Tu podes fazer tudo, qualquer coisa. Nada, nem ninguém pode frustrar teus planos. Tu perguntaste: quem é este ignorante que critica meus propósitos se nada sabe? Admito, fui eu. Falei sobre coisas além da minha compreensão. Fiz pouco das maravilhas que estão acima do meu entendimento. Tu me disseste: tenho algumas perguntas para você e quero respostas diretas. Agora confesso, antes eu ouvi falar a teu respeito, mas agora te conheço, pois vi com meus próprios olhos. Por isso, retiro tudo o que disse. Sou um miserável e me arrependo profundamente. Perdoa-me. Jó 42, versos de 1 a 6. Como é agradável recuar nas sombras da nossa insignificância e dar completa atenção à grandeza do nosso Deus. Sim, sim, queridos. Jó é um homem íntegro. Jó é um homem com um espírito quebrantado, humilde. Jó agora é também um homem arrependido. Jó tem um coração contrito. E se você verificar o contexto em que Jó fez essa declaração de arrependimento a Deus, vai descobrir que ainda nada mudou para ele. Ele continua falido, sem família, coberto de tumores. Os seus amigos, críticos, farisaicos, permanecem de testa franzidas, certos de que Jó está recebendo pelo que merece. Ai, isto dá mais autenticidade à atitude de arrependimento de Jó. Ele vê realmente que ele não é nada diante de Deus. Teria sido muito mais fácil prostrar-se em completa submissão a Deus se ele estivesse curado, se os seus 4 amigos, aqueles críticos, tivessem sido colocados em seu devido lugar. Mas, sem ver um flash sequer do desfecho de sua história, Jó se curva diante do Senhor e suspira: eu me arrependo, perdoa-me. Agora, queridos, eu peço que vocês contemplem a cena. Jó se rebaixa e se retrata, confessando não ser melhor do que o pó e as cinzas, sobre as quais está assentado. Ele chegou a uma real avaliação de sua pessoa diante do propósito grandioso que havia para ele.
O sofrimento é capaz de nos colocar no lugar correto. Jó renuncia a todo falso orgulho e admite que Deus é justo e ele tem um propósito centralizado na adoração, simples, puro e sincero. Os bens se foram. Sim. E por causa disso, Deus não é justo? Sim, queridos. Se os bens se foram, Deus é justo. Os filhos se foram, Deus é justo. A saúde está em farrapos, Deus é justo. Homens insensatos fazem acusações injustas para você, ainda assim, Deus é justo. E Jó, ao retratar-se, entrega a Deus seu último vestígio de orgulho, ou seja, ele retira sua declaração de inocência. A partir daquele momento, Jó irá determinar seu valor com base na visão e na graça de Deus, e não em seu comportamento moral ou em sua inocência. Jó agora ele confiava somente no que Deus tinha para ele. Jó não confiava mais na sua integridade. E agora nós podemos aprender 5 lições provenientes de um espírito quebrantado. Sim, as 5 características que podemos encontrar em alguém com um espírito quebrantado e um coração contrito. A primeira delas é que uma característica dessa pessoa é não guardar rancor. Não. E ela não culpa os outros por qualquer coisa que esteja acontecendo com ela. A segunda característica é que ela não faz exigências. Ela não obriga ninguém a nada. As reações dos outros não interessam quando estamos arrependidos de alguma coisa. Ela também não tem expectativas. Ela não espera um bom tratamento. Não espera que os outros compreendam. Uma outra característica é que ela não oferece condições. Ela não faz negociações. Não há negociações. Ela não espera favores. Sim, não espera que alguém faça algo como recompensa. Não espera aplausos. Finalmente, Jó experimenta o propósito em sua plenitude e nele agora a justiça. Justiça é a verdade em ação. Quando a justiça finalmente chega, vale a pena ter esperado por ela. Acredite, não importa quão longa ou curta seja a espera, o Senhor é justo. Só quando Deus conseguiu tocar o coração de Jó para que se tornasse, além de íntegro, humilde e arrependido, a misericórdia fez-se presente e a justiça ocorreu. Deus é um Deus de justiça. Ele irá fielmente executá-la. E caso não seja agora, mais tarde. Se não for mais tarde, será na eternidade. Depois de acabar de falar com Jó, o Eterno virou-se para Elifaz, o temanita, e disse para ele: agora é com você e seus 2 amigos. Estou farto de vocês, pois não foram honestos comigo, nem no que disseram de mim a meu servo Jó. Portanto, eis o que vocês devem fazer. Peguem 7 touros e 7 carneiros e levem para o meu servo Jó. Entreguem uma oferta de sacrifício e meu servo Jó orará por vocês. E assim vou aceitar a oração de vocês. Ele clamará a mim, mas para não tratar vocês como merecem, depois de terem falado tanta mentira a meu respeito e também por não terem sido honestos comigo como meu servo Jó. Assim eles fizeram.
Elifaz, o temanita, Bildade de Suá e Zofar de Naamate fizeram o que o Eterno ordenou, e o Eterno aceitou a oração de Jó. Depois que Jó intercedeu por seus amigos, o Eterno restaurou a fortuna. Ou melhor, ele dobrou. Sim, somente depois que Jó reconheceu a sua condição, é que ele teve a sua fortuna dobrada. Também teve 7 filhos e 3 filhas, e diz que não havia mulheres tão lindas no país como as filhas de Jó. Seu pai as tratava da mesma maneira que a seus irmãos, dando a elas igual herança. Você pode achar isso um pouco estranho, mas naquela época, naquela cultura, as mulheres não eram tratadas como os filhos, homens, e nem recebia a herança do pai. Mas Jó demonstra o caráter de Deus, que ama a todos e cuida de todos de maneira justa. E ele trata as suas filhas com justiça. Por isso, portanto, Jó ainda viveu mais 140 anos e chegou a ver 4 gerações de seus descendentes. Então ele morreu com bastante idade depois de uma vida bem vivida. Jó 42, versos 7 e 17. E aqui, queridos, nós temos 2 verdades. A restauração é sempre o alvo divino depois de nos tornarmos humildes e arrependidos. A misericórdia vem nos calcanhares da justiça. É bem possível que a sua disposição para perdoar e prosseguir seja tudo o que é necessário fazer para que o Senhor deixe a sua justiça correr. Sim, sim, seu coração ainda não está quebrantado e contrito a Deus, se coloque diante dele, peça perdão, perdoe, tenha disposição para perdoar. Nós vimos ali as características de quem tem um coração contrito, ele não guarda rancor. Sim. E Deus tem muita coisa para fazer por cada uma de nós. E para concluir, eu vou deixar mais um pensamento aqui de Charles Swindoll. Ele diz assim: Deus não pede a nossa permissão. Ele não nos conta o seu plano antecipadamente. Não nos dá uma pré-estreia das próximas atrações e depois acrescenta: você concorda comigo? Não. Ele também não explica por que as coisas são tão difíceis. Não nos dá a conhecer como tudo termina. Não nos conta quanto tempo um determinado episódio vai durar. E daí? Para que queremos saber? Você e eu confiamos nele. Jesus perguntou uma vez: Pai, por que me desamparaste? E Deus ficou em silêncio. Mesmo assim, Deus é digno de confiança. Porque Deus sabe de todas as coisas. Então, resista, amadas, à tentação de explicar tudo. Deus também dirige todas as coisas. Concentre-se nos benefícios futuros e não no sofrimento presente. Saiba que a sua vida está na direção de Deus. Coloque a sua vida na direção de Deus e confie, porque Ele é um Deus que controla. Sim, aceite a soberania de Deus, a soberania do Todo-Poderoso, e coloque a sua vida, deixe a sua vida no controle dele. Um outro pensamento de Charles Swindoll diz assim: tudo que acontece, inclusive as coisas que você não pode explicar ou justificar, está sendo tecido como uma enorme tapeçaria. Deste lado terreno, ela parece borrada e cheia de nós,
estranha e distorcida. Da perspectiva do céu, porém, o seu desenho é incrível. Melhor de tudo, é feita para a maior glória do Senhor. Neste momento, tudo parece tão confuso, mas um dia os detalhes irão juntar-se e então compreenderemos. Em uma análise final, Deus sabe e Ele faz bem todas as coisas. Ele está no controle. Eu sou o barro e Ele é o oleiro. Eu sou o discípulo e Ele é o Senhor. Isto significa que devo me submeter, devo humilhar-me debaixo da sua poderosa mão. Devo estar disposto a ajustar minha vida às suas escolhas. Sim, queridas, devemos nos ajustar à vontade de Deus. Devemos ouvir, aprender, adaptar-me à sua liderança. Aonde quer que ele me leve, quer me sinta confortável ou não, feliz ou não, saudável ou não. Sim, devemos ser obedientes. Que o Senhor nos fortaleça. Que Ele segure com força durante as grandes crises que venhamos a passar neste mundo. Que Ele lhe dê sabedoria e graça para reagir nos momentos difíceis. Que Ele se torne real e pessoal para você, dando-lhes cânticos durante a noite e repouso calmo, com a certeza de que Ele está defendendo a sua integridade. Sabe, amadas, creia nisso. Quando o seu Deus é pequeno demais, seus problemas se ampliam e você recua com medo e insegurança. Quando o seu Deus é grande, seus problemas empalidecem na insignificância. Charles Swindoll. O meu desejo neste dia é que você, que está assistindo esta mensagem hoje, faça como Jó. Tenha um coração íntegro, humilde, contrito, arrependido. E como ele não se voltou contra Deus, ainda que estejam difíceis as coisas para você, confia no Senhor e não se volte contra Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Se as coisas não estão bem, bendito seja o nome do Senhor. Elas vão ficar bem. Tenha os seus olhos no futuro e não no presente de dor, mas num futuro maravilhoso, em que as promessas de Deus irão se cumprir na minha e na sua vida. Que Deus te abençoe, que você continue sempre aqui conosco, nos apoiando. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por esta palavra, por este exemplo maravilhoso de Jó, que em seus momentos de angústia se voltou até Deus e colocou para ele todas as suas angústias e teve a sensatez de reconhecer a sua insignificância e ver quão grande era o Senhor. Que possamos também, como tuas filhas, como teus filhos, reconhecer a soberania, a tua soberania na nossa vida. Perdoa, Pai, as nossas falhas e nos ajude a permanecermos firmes, bendizendo o seu santo nome, hoje e sempre. Amém.